Boa tarde, Jefferson. Está me ouvindo, Jefferson? Tudo bem, meu amigo? Você está me ouvindo, né? Só checando se estava tudo certo aqui. Eu passo em todas as salas. Boa aula para você. Vamos lá, pessoal? Então, boa tarde para todos. Vamos fazer hoje, conversar um pouquinho sobre choque cardiogênico. Semana passada a gente falou de arritmia, sei que o tema foi bastante extenso, né? E quem quiser depois de tirar alguma dúvida, aí entre em contato com a gente, até pelo WhatsApp mesmo, que a gente pode dar alguma orientação para vocês. E a aula está disponível também no YouTube já. Então, vou lá. Quando a gente fala de choque cardiogênico, a primeira coisa que a gente tem que procurar ou pesquisar é se o paciente tem algum quadro de doença coronariana ou não. Tá? O infarto é a principal etiologia do choque cardiogênico, né? Que leva o paciente a chegar na emergência com insuficiência cardíaca e, consequentemente, com choque cardiogênico. Tá? Representa de 5 a 10% dos casos, né, que chegam na emergência com mortalidade superior a 70%. Tá? E para ter o desenvolvimento de um choque cardiogênico devido a um infarto, estima-se que tenha que ter uma perda de 40% do miocárdio, tá? Uma lesão bem extensa, para que justifique o quê? Uma falência da bomba cardíaca instalando o quadro de choque. A principal artéria acometida é a descendente anterior. A gente vai ver uma imagem mais na frente para vocês verem como é que funciona. Tá? Os pacientes que são submetidos a trombólise, intervenção percutânea por catéter, que é o cateterismo, tá? Cirurgia de revascularização, utilização do balão intraórtico, tem uma redução na sua mortalidade até de 50%. Ou seja, se o paciente, por exemplo, chegou aí no hospital de Vassouras com uma dor torácica típica, evoluindo com sinais de insuficiência cardíaca, dispneia, edema agudo de pulmão, e você constata que tem um infarto extenso de parede anterior com indicação de trombólise, esse paciente é submetido a uma trombólise com RTPA ou com metalise, por exemplo, com a tenecteplase, esse paciente tem 50% de chance de reduzir a sua mortalidade. Então, nada mais é, chegou um paciente, insuficiência cardíaca descompensada, quadro de choque, a gente tem que pensar o quê? Em infartos. Tá? A definição do choque é uma falência circulatória grave por defeito primário da bomba cardíaca, causando uma hipoperfusão tecidual sistêmica por incapacidade desse músculo cardíaco gerar um débito cardíaco efetivo. Tá? A gente tem alguns mecanismos aqui envolvidos e tem que estar sempre em nossa mente isso aqui, que é o infarto agudo do miocárdio. Essa aqui é a principal alteração, tá, que a gente vai pegar numa sala de emergência e não pode deixar de ser realizado o quê? O eletrocardiograma. Tá? As outras complicações mecânicas e as outras condições fica aqui para vocês darem uma lida daqui a pouco. Então, a gente tem o quê? Um grave comprometimento da função sistólica, promovendo uma acentuada redução do débito cardíaco, vai levar a uma hipoperfusão miocárdica, com consequente isquemia miocárdica, contribuindo ainda mais para o agravamento da função ventricular. Tá? Então, essa hipoperfusão miocárdica, a gente sabe, quanto mais o coração estiver bombeando esse sangue, o consumo de energia dele é maior. Quando a gente tem essa obstrução, a gente tem diminuição e oferta também de oxigênio para o próprio coração, não só para o organismo. E se isso se perpetuar, a gente não restabelecer circulação nesse coração, nessa coronária, isso acaba virando um ciclo vicioso e culmina com a disfunção múltipla de órgãos e sistemas e propriamente com choque cardiogênico, a morte realmente do coração. Então, esse ciclo vicioso vai ser englobado por quê? Quando o paciente tem um choque cardiogênico, ele chega com o quê? Com hipotensão. Se você não resolver essa hipotensão, vai gerar o quê? Hipoperfusão tecidual e sistêmica. Se você não corrigir a hipoperfusão, o próprio coração vai sofrer com o quê? Com uma isquemia. E essa isquemia vai agravar mais ainda a lesão prévia que esse coração já tem, gerando ainda mais hipotensão. Então, se esses fatores lá na fase inicial não for corrigido,
Isso aí vai ficar se perpetuando até o coração entrar em falência mesmo. Tá? E o organismo ele tem mecanismos de compensação que são ativados para aumentar o quê? A frequência cardíaca. Tá? Promove vasoconstrição, retenção de sódio e de água, eleva o consumo de oxigênio pelo miocárdio e vai contribuir ainda mais para a perpetuação desse ciclo vicioso. E a persistência desse quadro de choque, né, acentua que a hipóxia, acúmulo de metabólitos, leva à acidose, dano tecidual e endotelial e vai culminar com o quê? Com disfunção múltipla de órgãos e sistemas, que é a falência de todos os outros órgãos. No diagnóstico clínico, tá? Isso aqui na beira do leito a gente consegue avaliar no paciente. Hipotensão arterial, uma pressão sistólica menor que 90, tá? Ou pelo menos 30 mililitros abaixo do valor basal do paciente. Sinais de hipoperfusão tissular. Como é que a gente avalia isso? O paciente, obviamente, quando chega com insuficiência cardíaca, a gente tem que sondar esse paciente, tá? Então, eu vou perceber que ele está o quê? Oligúrico. Ele vai ter alteração do nível de consciência, muito devido ao quê? A hipoxemia mesmo, baixo fluxo cerebral, para apresentar cianose, tá? De extremidades, cianose central, extremidades frias e úmidas. O quadro de espinéia nada mais é do que o coração não consegue literalmente bombear o sangue para frente e o coração, o que acontece com o sangue? O sangue literalmente volta também, volta enchendo o pulmão de líquido. Então, daí vai dar o quê? Essa congestão pulmonar. Se não for corrigido, vamos ter o quê? Uma hipoxemia com retenção de CO2, que vai gerar uma piora da oxigenação cerebral e, consequentemente, miocárdico também, gerando o quê? Confusão mental e arritmias. Se houver persistência desse quadro de choque, mesmo após a correção desses fatores miocárdios sistêmicos, como hipoxemia, arritmia, hipovolemia, distúrbio eletroeletrolítico, tá? Vai corroborar ainda mais para o diagnóstico de choque cardiogênico. Isso aqui é uma tabelinha que todos vocês estão cansados de ver, tá? Mas é importantíssimo a gente saber. Que é a tabelinha, né? O score de Killip e Kimball. Tá? Onde a gente tem o Killip 1, o paciente está sem sinais de congestão. A mortalidade dele é inferior a 6% dentro de um hospital. Quando o paciente chega para você na admissão com Killip 2, quando já tem B3 e estertoração basal, essa mortalidade ainda é inferior a 17%. Se o paciente chega com Killip 3, que já apresenta já um edema agudo de pulmão, essa mortalidade já sobe para 38%. E se o paciente chega para vocês com sinais de choque cardiogênico, a mortalidade é próxima a 81%. Tá? Essa classificação aqui de Forrester, isso aqui já é um pouco mais complicado para a gente poder passar para vocês nessa fase agora. É mais para quem está na cardiologia, na parte da hemodinâmica. Tá? Mas a classificação de Killip, isso aqui a gente tem a obrigação de saber. Até porque quando eu for mandar um paciente com cateterismo, por exemplo, lá no USP, eles vão perguntar qual que é o Killip da admissão desse paciente, tá? Então, isso aqui a gente tem que ter gravado na nossa cabeça. Isso aqui é um perfil, né, hemodinâmico do paciente, todo mundo já viu isso aqui, né? Onde o quente o seco é o A, quente congesta é o B, tá? O frio congesta é o pior de todos, tá? O quente e o congesto é a grande maioria dos pacientes que vão chegar para a gente. Tá? Ele ainda mantém um grau de perfusão tissular, tem uma perfusão ainda presente nas extremidades, porém o paciente está congesto. Esse daqui é o mais fácil da gente conseguir resolver. Tá? Geralmente aquele paciente que vai chegar com estertoração difusa, com insuficiência respiratória, a gente sonda o paciente, geralmente ele vai chegar com pressão alta, baixou a pressão e tirou o volume desse paciente, ele melhora. Tá? Então, isso daqui representa mais de 80% dos pacientes que vão chegar para a gente na emergência. O frio e o congesto, esse daqui é o mais crítico que tem. Tá? Esse paciente aqui não vai ter perfusão em extremidades, vai ter cianose de periferia, pode ter cianose central e ainda, além disso tudo, ainda tem uma congestão importante. Isso aqui vale lembrar, quando a gente tem a aula presencial, eu sempre cito uma historinha de que quando eu estava rodando na cardiologia no HU, lá em Juiz de Fora, tinha uma paciente que estava na enfermaria internada devido à insuficiência cardíaca grave, né, de origem isquêmica, e ela estava com extremidades frias, a pressão muito baixa e estava congesta. Tá? A pressão, se não me engano, estava em torno de 7 sistólica, 6 por 4, 5 por 3, estava bem baixinha. E o staff pediu para poder colocar para ela o Tridil. A gente vai ver na frente o que é.
Tá? O tridilnitroglicerina é um remedinho que a gente usa para doença coronariana. Tá? Ele é um hipotensor importante. E eu falei, poxa, professor, mas se a gente colocar esse tridil com uma pressão de 7, a gente vai, né, literalmente matar a paciente. Aí ele conversando comigo, vai lá e coloca lá que a gente vai ver, você vai ver qual que é a resposta. Se a gente pensar no mecanismo da insuficiência cardíaca, do choque cardiogênico, a sua principal etiologia é a doença coronariana, a isquemia coronariana, quando eu faço um vasodilatador coronariano, eu aumento o que? O aporte de oxigênio no próprio coração desse paciente. Se eu oferto mais oxigênio, a eficiência desse paciente, desse coração, aumenta. Então, a partir do momento que eu fiz o tridil com essa paciente, que foi uma surpresa na fase inicial, já que é um hipotensor, fazer para quem já está gravemente hipotenso, a pressão desse paciente subiu, tá? Melhorou. Então, fica uma dica para vocês aqui. Eu sei que quem for trabalhar em emergência, vai chegar um dia que vocês vão pegar um paciente desse tipo. E lembra sempre dessa historinha, porque não vai ser uma loucura você prescrever um tridil para um paciente que esteja com hipotensão, tá? Desde que ele tenha uma miocardiopatia dilatada de origem isquêmica, por exemplo. Vamos lá. Na diagnóstico clínico complementar, na beira do leito a gente vai poder avaliar o quê? Uma sudorese fria desse paciente, sinais de confusão mental, oligúria, tá? Lembrando que o paciente tem que estar sondado, tá? Taquicardia, um pulso filiforme, hipotensão arterial, tá? São considerados o quê? Sinais de baixo débito cardíaco e vão sugerir um choque, um diagnóstico de choque cardiogênico. Nos exames, o que a gente pode avaliar? Na gasometria, uma acidose metabólica, tá? O lactato aumentado é um preditor de mortalidade, tá? Isso aí influencia bastante para a gente poder avaliar qual que é o prognóstico desse paciente. O paciente chega com lactato acima de 7, tem um prognóstico reservado. Tá? Sinais de hipoxemia, saturação baixa. Tá? Na fase inicial da insuficiência cardíaca, o paciente pode sim desenvolver leucocitose, tá? Ou leucopenia. É muito comum chegar um paciente com insuficiência cardíaca, você radiografa ele, você vê aquele coração grande, com infiltrado bilateral. Aí você pede o exame de sangue, está com 15 mil leucócitos. O colega vai lá e prescreve um antibiótico para esse paciente. Tá? Nessa fase inicial, não está indicado usar o antibiótico, tá? A não ser que o paciente já tenha alguma história de tosse produtiva, de febre, prostração, porque aí sim a pneumonia pode ter sobrecarregado a parte cardíaca que levou à insuficiência cardíaca. Então a gente tem que colher uma boa história para poder saber indicar também o antibiótico na hora certa. Se o paciente não tem história nenhuma, chegou só com desconforto torácico, com sinais de insuficiência cardíaca, a gente espera pelo menos 24 horas aí para poder reavaliar esse exame de sangue dele, tá? E ver se vai ter indicação ou não de entrar com algum antibiótico. Na fase final do choque cardiogênico, o paciente evolui com CIVD, né? E aumento das escórias nitrogenadas também e das transaminases. Eletrocardiograma é primordial. Todo paciente que chega para você com insuficiência cardíaca descompensada, tá? Ou um edema de pulmão, a gente tem que fazer um eletrocardiograma. Para quê? Para fazer um diagnóstico de infarto ou de arritmia. Tá? Nas arritmias, a fibrilação atrial está bastante presente nesses pacientes que possuem coração enorme, tá? Uma miocardiopatia dilatada. Então, o eletro é indispensável. Se você tiver disponível o ecocardiograma, vai ter muito uso, uma importância muito grande. Por quê? A gente vai conseguir identificar a lesão estrutural, tá? Vamos quantificar a disfunção que tem esse coração, tá? A gente vai avaliar se o coração está batendo ou está apanhando, tá? Vamos ver se tem assincronia, se tem hipocinesia. Vamos quantificar esse déficit contrátil desse coração, vamos calcular a fração de ejeção dele. Vamos avaliar se a bomba cardíaca está tendo uma função efetiva ou não. Radiografia de tórax, a gente vai avaliar o quê? Lesões de parênquima pulmonar, vamos ver se tem congestão pulmonar, aquele padrão característico no paciente com insuficiência cardíaca, aquele coração enorme, com inversão de tramas, né? A gente vê os vasos indo para o ápice do pulmão. Tá? Avaliamos edema intersticial, interlobar, perilobar e algumas doenças da aorta. Esse eletro aqui, o que a gente tem? A gente, semana passada, tivemos uma aula bem extensa de eletro. O que chama a atenção para vocês aí?
Vamos lá, Rafa, Lívia. Tem um QRS alargado em V1, V2, V3, V4, V5. Parece um bloqueio de Roma, esquerdo, talvez. O QRS está largo ou está estreito? Tá largo. Está largado? Aqui, ó. Ah, não. Entendeu? Isso é uma diferença do BRE. Foi igual a gente viu na aula passada, um trechinho do BRE, depois a gente pode até apresentar para vocês. Isso aqui, o QRS mais estreito, não vai sugerir para a gente um BRE, tá? Esse supradesnivelamento aqui é até muito parecido. No BRE, esse intervalo que eu estou fazendo aqui com o mouse, não sei se está dando para vocês verem aqui, vai ter que estar maior que 3 quadradinhos, tá? Então já tem um empastamento aqui, um alargamento do QRS, isso daí vai sugerir para a gente um BRE. Tá? Aqui a gente tem uma elevação, um supradesnivelamento do segmento ST na parede anterior do paciente. Como a gente viu no início da aula, a gente tem o quê? Um infarto com supra de parede anterior, pegando de V1 até V5, elevando um pouquinho já em V6. Então, a gente tem a descendente anterior desse paciente está gravemente comprometida. E se a gente for olhar que a parede inferior, que é o D2, D3, FF, a gente já vê que tem um supra também aqui. Então, a coronária direita desse paciente, a descendente anterior, está obstruída. Precisa ser submetido ao quê? Uma trombólise desse paciente de urgência. Isso se ele tiver um delta T, pelo menos de 12 horas, não tiver nenhuma contraindicação. Ou se chegar no UV, aí com uma dor torácica com esse eletro, e tiver uma hemodinâmica disponível, é imediatamente encaminhado para a hemodinâmica para poder desobstruir esse vaso. Se a gente não intervir nessa hora aqui no tempo rápido, esse paciente invariavelmente vai desenvolver um quadro de choque cardiogênico, tá? Vamos ter uma falência da bomba cardíaca por causa dessa obstrução coronariana. Isso aqui é uma imagem mais bonita que tem do ecocardiograma, tá? Que a gente chama de a imagem de 4 câmeras, onde a gente avalia o septo intraventricular, vamos avaliar o ventrículo esquerdo, parede do ventrículo direito, anterior e posterior, o átrio direito, interatrial, septo interatrial e a cavidade do átrio esquerdo. Tá? Então, essa aqui é uma imagem para você já começar a se familiarizar com ecocardiograma. Raio-X clássico de insuficiência cardíaca. Tá? Se a gente for ver o índice cardiotorácico do paciente aqui, e for medir aqui, a gente vai ver que ultrapasse e muito aqui o gradil costal desse paciente. Então, tem uma cardiomiopatia dilatada já nesse paciente com essa inversão de trama. Olha como é que a gente tem a cefalização. Então, isso aqui condiz com o quê? Com insuficiência cardíaca, com edema pulmonar. Tá? Além disso, a gente tem essa retificação aqui, ó, da artéria pulmonar. Quando ela está reta desse jeito aqui, ó, então, isso que quer dizer, já traduz para a gente, que a gente tem uma hipertensão de artéria pulmonar. E é compatível com edema de pulmão. Então, esse raio-x aqui é um raio-x típico de quem tem insuficiência cardíaca. Ainda mantendo no diagnóstico clínico e com os exames complementares, a gente tem uma utilização invasiva com Swan-Ganz, né, que é o catéter de Swan-Ganz. Então, ele faz o quê? Um diagnóstico, propicia um diagnóstico diferencial com outras situações de baixo débito cardíaco, além de possibilitar a avaliação precisa de medidas terapêuticas que devem ser adotadas. Não é comum a gente ver unidades que tenham a monitorização com catéter de Swan-Ganz. Tá? Primeiro porque é difícil a colocação do catéter no local certo, que a gente vai ver onde que é. E mais difícil ainda a gente encontrar um profissional capacitado para poder saber ler e entender as informações que ele passa para a gente. Tá? Ele avalia também a pressão de artéria pulmonar contínua, pressão dentro do átrio direito, pressão de oclusão de artéria pulmonar e avalia instantaneamente o débito cardíaco desse paciente. Então, por exemplo, o paciente está com débito cardíaco baixo, com pressão baixa, eu faço 500 ml de soro rápido para esse paciente para poder ver se o coração, a bomba cardíaca está funcionando. Eu vou estar avaliando imediatamente enquanto o soro estiver sendo infundido, se o débito cardíaco aumenta junto ou não. Então, é um mecanismo muito bom. Só que é difícil conseguir passar esse catéter e difícil ter profissionais que consigam avaliar as variáveis que ele apresenta para a gente poder tomar, né, e avaliar as condutas que vão ser tomadas, né?
Resistência vascular sistêmica e pulmonar também pode ser avaliado pelo cateter de Swan-Ganz. É uma punção venosa profunda, como qualquer outra. A gente tem essas várias vias aqui, via proximal, distal, tá? Via para medicação. Aqui a gente consegue, na ponta do cateter, a gente tem um infravermelho que a gente vai avaliar até a temperatura do sangue desse paciente, tá? Nós temos duas vias para medicação, inflar o balãozinho desse daqui, tá? A via para administração de medicamentos, distal e proximal. Isso aqui são as indicações do cateter de Swan-Ganz. Tem bastante coisa, eu não vou ficar lendo isso aqui tudo para a gente poder não delongar demais nessa aula, mas depois pega lá para vocês darem uma lida. E as complicações também. Tá? A principal complicação é como se fosse uma punção venosa mesmo, realmente. Então a gente vai ver que tem a presença, o risco de pneumotórax hipertensivo, presença de arritmias, tá? Bloqueios de ramo direito e esquerdo também, até o BAVT, tá? Na hora de passar esse cateter. E aqui que fica a posição dele, a gente tem que colocar ele lá na artéria pulmonar. Tá? Então a gente vai passando o cateter, geralmente 29, 30 centímetros, já é o suficiente para a gente atingir a artéria pulmonar desse paciente. Ele vai ficar paradinho aqui, a gente vai fixar, vai ficar paradinho aqui. Aonde que eu avalio os parâmetros? Esse aparelhinho que a gente chama de pico, tá? Ele vai dar o débito cardíaco, saturação venosa central, tudo instantâneo. Tá? Esse débito cardíaco a gente vai avaliando o tempo todo, é online. Tá? Então é muito bom esse aparelho, grandes hospitais realmente têm isso aqui, lança a mão desse artifício, mas infelizmente na nossa região aqui, até no UV mesmo, eu acho que a gente não tem disponível ainda. Tá? Isso daqui são os critérios hemodinâmicos para um diagnóstico de choque cardiogênico. Esse que está marcado em vermelhinho aqui, é uma das coisas que eu já vi cair em prova de residência, então vale a pena a gente gravar, tá? Isso aqui não é tão difícil. Tá? A pressão capilar da artéria pulmonar no quadro de choque cardiogênico, ela está maior que 18 milímetros, tá? Então isso aqui vale a pena a gente gravar. Já vi também, não muitas vezes, o índice cardíaco menor que 1,8, tá? Então o primeiro aqui da pressão capilar da artéria pulmonar maior que 18, o índice cardíaco menor que 1,1, vale a pena a gente guardar isso daí, porque eu já vi cair em prova de residência. Tá? Além disso, o índice de resistência vascular sistêmica maior que 2.000, a diferença arteriovenosa de oxigênio maior que 5,5. Então, só esses dois primeiros aqui já vai ser o suficiente para a gente. Isso daqui eu coloquei para vocês, vocês já viram já, né, em livro. Aqui tem uma pegadinha. Tá? Isso aqui eles gostam bastante de colocar em prova. Tá? A gente vai ver que no choque hipovolêmico o débito cardíaco está diminuído. Tá? No choque séptico, o débito cardíaco pode estar normal ou aumentado. Tá? Então preste atenção, toda vez que a gente vai ver choque, a gente vai pensar que o débito cardíaco tem que estar necessariamente baixo. Tá? Nem sempre. No choque séptico ele pode estar aumentado. Então, eu coloquei isso aqui mais para a gente poder ter uma diferenciação, vocês ficarem espertos nessa parte, que costuma cair em prova também. Tá? Então, no choque séptico, o débito cardíaco vai estar aumentado. No choque hipovolêmico, o débito cardíaco vai estar diminuído. Medida geral que a gente vai fazer para esse paciente. Logicamente, ofertar oxigênio. Tá? Nada de vir com catéter nasal para esse paciente. Esse paciente tem que ser submetido a uma máscara com reservatório. Tá bom? Geralmente com 5 a 8 litros. Tá? Para poder conseguir ofertar um oxigênio de forma satisfatória para esse paciente. Se não tiver, posso usar macronebulização? Pode usar também. Tá? Geralmente também de 5 a 8 litros. Analgesia desse paciente, qual que vai ser a finalidade? Tá? Diminuição do consumo de energia pelo miocárdio e catecolaminas séricas. Analgesia, nesse caso, não é dipirona, não é paracetamol. Nós vamos fazer morfina para esse paciente. Tá? E como é que eu faço morfina para esse paciente? Uma porinha de morfina tem 1 mlzinho, tá? Com 10 mg de morfina. Eu diluo para 9 de água destilada, para poder ficar 1 mg por ml. Tá? E posso fazer 2 ml dessa solução, 2 mg, até 5 minutos, ou até o alívio da dor. Cuidado para vocês não pegarem pesado demais a analgesia desse paciente, porque o excesso de morfina pode levar a depressão respiratória e se necessário entubar esse paciente. Tá? Ressuscitação volêmica agressiva nos casos de infarto de VD.
Tá? A sedação, se o paciente evoluir logicamente para uma intubação, a gente vai usar o fentanil e o midazolam. Não esquecer do AS e heparinizar esse paciente, uma vez que a doença coronariana é a principal causa, né, que leva ao choque cardiogênico. Vamos ver mais na frente como que a gente vai usar o neutrópico negativo, o uso de vasodilatadores também. Tá? O controle glicêmico tem que ser rigoroso, nosso alvo é de 160, tá? A 180 de glicemia, e corrigir o que? A acidose metabólica, hipovolemia e arritmia. Os agentes inotrópicos e vasopressores, quais são os objetivos? Melhorar a contratilidade e a perfusão coronariana. Tá? Deve ser usado sempre na menor dose possível. Vamos lá, a dobutamina. Aí pega um papelzinho, caneta aí, porque a gente vai precisar agora anotar alguns drippings. Tá? O que eu vou falar para vocês nos drippings aqui é o que a gente vê na nossa região, que são os mais comuns. Tá? A dobutamina é muito usado no quadro de insuficiência cardíaca. É um inotrópico de escolha. Porém, tem um porém aqui que é importantíssimo. O paciente tem a presença de débito cardíaco diminuído, porém ele não pode ter hipotensão grave. Tá? Então, a gente tem que ficar atento nisso. Não adianta colocar dobutamina se o paciente tem uma hipotensão grave. Tá? Isso aqui é um baita do bizu. Como é que a gente faz o dripping de dobutamina? 40 ml de dobutamina e 210 de soro. Tá? Aqui tem as doses de microgramas. Tá? Eu não consegui até hoje decorar todas essas doses, mas para quem quiser, a gente passa alguns macetes. Por exemplo, um paciente adulto acima de 70 quilos, a dobutamina, chegou um paciente de emergência com choque cardiogênico, porém não tem essa hipotensão grave, tá? A gente precisa melhorar a parte cardíaca desse coração, né? Que a gente diminui a frequência, aumenta a força de contração desse paciente. Quantos ml que eu começo? Tá? Vamos começar com 10 ml hora. É uma medida padrão que a gente, se for fazer o cálculo direitinho pelo peso desse paciente, a partir de 70 quilos é muito próximo a essa dose, de 8,5 até 11, 12 ml hora. Esse paciente chega para você, se iniciar com 10 ml hora, o paciente já vai ter uma resposta legal, até dar tempo de você sentar, fazer o cálculo direitinho e montar sua prescrição de acordo exatamente com o peso desse paciente. A dopamina, tá? O dripping dela a gente faz 20-80, tá? 20 de dopa e 80 de soro. Ela é indicada nos casos de baixo débito cardíaco com hipotensão grave, tá? Na dose de 3 a 10 microgramas por quilo minuto. Com o advento da noradrenalina, a dopamina praticamente ficou em desuso, tá? Não preciso nem falar dela aqui agora não, a gente só vai saber que ela existe, tá? Na maioria dos lugares, na grande maioria, a gente tem o que é disponível noradrenalina, que é a primeira linha como efeito vasopressor. É a mais potente, tá? Na dose de 0,2 a 1,5 micrograma por quilo minuto. Como é que é o dripping dessa noradrenalina? Tem alguns locais que vão pegar 16 ml de noradrenalina e diluir para 84 de soro. Nos outros lugares, que a maioria dos que eu já vi, são 20 ml de noradrenalina para 80 de soro. Tá? Se o paciente tiver uma hipotensão grave, tá? Uma PA inaudível, por exemplo, podemos começar acima de 70 quilos do paciente, de 5 a 10 ml hora, já é o suficiente para a gente já começar a esboçar já aparecer alguma pressão, uma cabeça de pressão para esse paciente. Tá? Então, lembrando, o paciente acima de 70 quilos, a gente pode começar de 5 a 10 ml hora, tá? De 5 em 5 minutos você vai avaliando essa pressão desse paciente e depois você calcula com calma qual que é a dose recomendada para ele, né? Qual que tiver mais estável esse paciente, você adiciona na bomba de fusão velocidade corretinha de acordo com o peso. Mas na hora que chega esse paciente com edema agudo de pulmão, às vezes não dá tempo de você calcular peso, né? Na correria, e não dá tempo de você ficar calculando e o paciente grave lá esperando você fazer conta. Vasodilatadores. Então aqui a gente vai entrar com niprid, tá? Que é o nitroprussiato de sódio, e o nitroglicerina, que é o tridil. Tá? O nitroprussiato é um vasodilatador misto, muito útil na redução da pré e da pós-carga, vai reduzir a congestão pulmonar, facilitando o esvaziamento ventricular e, consequentemente, diminuir o quê? O consumo de oxigênio pelo miocárdio. Tá? Para entender a ação dele, é bem fácil. Tá? Ele vai fazer uma vasodilatação, a pressão, consequentemente, vai diminuir, o coração vai ter que fazer uma força muito menor para vencer essa pressão e bombear esse sangue,
Consequentemente, se ele faz menos força para poder bombear esse sangue, ele consome menos energia, menos oxigênio, diminui o quadro de isquemia, a perpetuação daquele ciclo vicioso. Tá? Diminuir a pressão desse paciente, melhora também o que? A congestão pulmonar, porque o sangue pode começar a ir para frente e não voltar encharcando o pulmão. Tá? Eu costumo falar para vocês que imagina o coração como uma bomba d'água e o pulmão a caixa d'água. Se essa bomba d'água não funciona direito para poder esvaziando a caixa d'água transborda. É literalmente o que acontece com o paciente. Quando a bomba cardíaca deixa de funcionar, o sangue não vai para frente e ele acaba voltando. Volta para onde? Dentro do pulmão. O paciente fica com falta de ar. Então, em ação desses remédios aqui, como o Lipid, por exemplo, em associação com um diurético, então a gente vai o quê? Esvaziar a caixa d'água de duas formas. Então, ajuda bastante no paciente. Então, o mais fácil, quando chega para a gente na emergência, é aquele paciente com uma insuficiência cardíaca descompensando a pressão elevada. É só abaixar a pressão, esvaziar, abrir aquela torneirinha que a gente fala lá, que seria a ação da vesical com furosemida, seca o paciente e rapidinho ele fica bom. Tá? O Lipid depende da ampola para a gente poder fazer a diluição. Tá? Na nossa unidade, a gente faz o quê? A ampolinha de 25 miligramas, a gente dilui para 250 de soro, tá? Fisiológico ou glicosado. Se for uma ampola de 50 miligramas, a gente dilui para 500 de soro. Tá? Então, tem que ficar atento nisso aí, para a gente não fazer um concentrado demais ou diluído demais. Tá? Mas o padrão é uma ampolinha dela, 3 ml, né? 2 ml, 25 miligramas, a gente dilui para 248 de soro. Tá? Nitroglicerina, a mesma diluição, 25 miligramas para 250 de soro. Tá? Ele é um vasodilatador potente, tá? Pode levar a hipotensão grave e é a primeira escolha para síndrome coronariana aguda. Ou chegou um paciente com uma dor torácica típica, tá? Já tem um passado de doença coronariana ou o primeiro episódio, pressão altíssima, frequência cardíaca está elevada. O que a gente deve usar? Nitroglicerina ou dripping de tridil. Para você que não lembra quantas microgramas por quilo, aqui tem um bizu para vocês. Tá? Nos dois medicamentos, no Lipid e no tridil, a diluição é a mesma, né? 25 miligramas, 250 de soro, para fazer o dripping. E como é que a gente inicia essa medicação? Sempre com 3 ml hora. Tá? Isso aqui é um bizu. Então, comecei com 3 ml hora. Vamos supor que a pressão estava em 20. Daqui a 5 minutos, avalio a pressão desse paciente. Se ela continuar em 20, eu aumento para 6 ml hora, sempre aumentando de 3 em 3. Tá? Quando é que eu vou diminuir essa titulação, parar de elevar o ml hora desse paciente? Quando a pressão começar a reduzir ou quando o paciente referir dor de cabeça. E por que ele vai ter dor de cabeça? Porque é um vasodilatador. Tá? Então, se o paciente apresentar esse quadro de cefaleia, aí a gente, vamos estagnar aqui com 6 ml hora e vamos avaliando esse paciente para ver se a gente vai ter a redução pressórica ou não. Se o paciente não estiver sentindo nada, estou com 6 ml, daqui a 5 minutos verifico de novo, ainda continua 20, passo para 9 ml hora. Tá? E assim vai sucessivamente até a gente conseguir ter um controle pressórico adequado. A nitroglicerina, mesma coisa. Tá? Então, isso é um bizu para a gente tá na emergência, que ajuda bastante. Diurético. Tá? Tem que ficar atento que quando tem quadro de falência de VE, né, a gente tem que ter cautela para não agravar ainda mais o choque. É comum o colega ficar ansioso na emergência e perder a mão na hora de prescrever furosemida. Tá? Geralmente, na emergência, chegar a fazer de 4 a 6 ampolas de furosemida, tá? Cada ampolinha tem 20 miligramas, tá? A média que a gente vê de 4 ampolas, o paciente já consegue sair muito bem de um quadro de insuficiência cardíaca. Tá? Mas cuidado, tem colegas que passam 8, 10 ampolas, aí o paciente, você seca demais o paciente, leva até injúria renal. Então, a furosemida, para a gente, seria usado na emergência a primeira escolha, é o Lasix. Tá? Lembrando que cada ampola de furosemida tem 20 miligramas, não confunda com o comprimido que tem 40 miligramas. Tá? Para você prescrever esse paciente depois, colocar lá na sua prescrição, para a gente iniciar a furosemida para ele sem que tenha comprometimento da função renal desse paciente. Tá? Qual o esqueminha fácil para a gente lembrar
de colocar na prescrição. Uma ampola de furosemida, 20 mg, de 6 em 6 horas. Tá? Isso aí já foi até discutido já em congresso. E é outro bizu, né, que a gente usa para poder prescrever a furosemida desse paciente, conseguir ter um efeito, né, diurético bom, sem prejudicar a função renal desse paciente. Então, uma ampolinha 20 mg de 6 em 6 horas, a gente consegue tirar esse paciente da insuficiência cardíaca facilmente. Beta-bloqueador. Tá? Todo mundo sabe que o Marlon fala bastante a gente não usar o beta-bloqueador na fase inicial. Não é? E está certo, porque na fase inicial da insuficiência cardíaca, o nosso mecanismo de defesa é o quê? É acelerar a frequência. Imagina que o barco está entrando água, você tem um balde dentro do barco e você vai ter que usar esse balde para poder jogar essa água fora. Tá? Cada vez mais rápido você vai pegando esse balde para jogar água fora, porque o barco está afundando. Se você usa um beta-bloqueador, você tira o balde da mão do carinha que está dentro do barco. Então, esse barco afunda. Então, na fase inicial, é contraindicado realmente de usar o beta-bloqueador. Tá? Não vamos fazer o uso dele na fase inicial. E do bloqueador de canal de cálcio também não. Por quê? A não ser que eu tenha um ecocardiograma. Uma fração de ejeção menor que 35 me contraindica usar o bloqueador de canal de cálcio nesse paciente. Tá? Então, se a gente souber usar Uniprige, ou Tridil, ou qualquer outra medicação que vocês tenham, tá? Antihipertensivo, junto com um diurético, se vocês vão ter um efeito muito bom para esse paciente, sem ter necessidade de entrar com beta-bloqueador de canal de cálcio na fase inicial. O digitário que está cada vez mais em desuso, tá? Na listinha lá dos medicamentos, está ficando cada vez mais lá por último, tá? Ele deve ser evitado para aumentar o consumo de oxigênio do miocárdio, tá? E a gente usa ele, reserva ele no controle de taquiarritmia atrial. A meldarona. A meldarona é o que a gente chama de nosso bombril. Serve para quase tudo. Né? A gente viu que só para torção de pontas que não vai ter indicação. Tá? É um antiarrítmico de escolha, né? Tanto na arritmia ventricular quanto as supraventriculares, né? Com o objetivo de quê? De reduzir, né? De melhorar o débito cardíaco desse paciente, né? Ofertando, consequentemente, mais oxigênio para o próprio miocárdio. Então, se o paciente está em arritmia, o débito cardíaco dele está o quê? Diminuído. A frequência está tão rápida que não consegue gerar um débito cardíaco nem para o organismo, muito menos para nutrir o próprio coração. Então, a gente tem que combater rapidamente qualquer arritmia que venha aparecer. A meldarona a gente já viu já na aula de arritmia, que a dose de ataque são 2 ampolas, cada ampola tem 150 mg, coloca um soro de 100, né, um soro fisiológico de 100 ml. A gente pode correr 100 ml hora ou 200 ml hora, que é a dose de ataque. Tá? Quem quiser depois colocar na prescrição de horário, uma ampolinha de 8 a 8 horas ou um comprimido de 8 a 8 horas para poder ajustar, né, ou manter no ritmo sinusal o maior tempo possível. Tá? E tem um drip de meldarona também. Tá? Aí varia um pouquinho do local, né, que você vai trabalhar, de 6 ampolas a 8 ampolas. Que a gente bota para correr no soro de 250 também, e correndo 10 ml horas. Aqui é uma medida padrão que a gente mais vê utilizando, sem ter que ficar fazendo conta na admissão desse paciente, mas logicamente que a dose por quilo, essas coisas direitinho, vale a pena a gente sentar depois e fazer o cálculo. O suporte mecânico, o balão intraórtico, tá? Como que a gente vai usar, né? E a localização dele? Ele é posicionado logo, né, na aorta descendente, exatamente abaixo da emergência da artéria subclave esquerda. Tá? Logicamente, ele tem que estar sincronizado com o eletrocardiograma. Não pode ter arritmia, senão vai inviabilizar esse sincronismo. Tá? Onde que durante a diástole ele vai ser insuflado e durante a sístole ele tem que fechar. Tá? O objetivo é o quê? Melhorar a perfusão coronariana e periférica. A desinsuflação na sístole melhora a performance do ventrículo esquerdo pela redução da pós-carga, o que reduz o consumo também de oxigênio no miocárdio e aumenta e melhora o débito cardíaco desse paciente. Então, é um esboço bem simples, né, do funcionamento do balão intraórtico. Tá? Na diástole ele enche e na sístole, logicamente, ele tem que desinflar, né, para poder o sangue conseguir fazer o fluxo dele normal. O que está em vermelho aqui é o que vale a pena a gente ter em mente. Tá? A principal indicação do uso do balão intraórtico é pacientes com choque cardiogênico. Tá? O paciente realmente a gente viu que tem uma sobrevida ou diminuição da mortalidade em torno de 50%.
Em contrapartida, nas contraindicações, porque está em vermelhinho aqui, a gente tem que saber que é questão de prova também. Tá? Paciente com insuficiência ou regurgitação aórtica, aneurisma de aorta e arritmia. Tá? Isso aqui a gente tem que saber, porque isso aqui, volta e meia, é questão de prova. Isso aqui é a terapia de reperfusão, tá? Que é o trombolítico que a gente usa nesse paciente, que foi um estudo que foi o Shock Trial, que demonstrou que os pacientes tiveram redução da mortalidade em 13% em um ano, naqueles que foram submetidos à intervenção percutânea por catéter ou cirúrgica, tá? Na fase inicial da admissão desse paciente. Tá? E na reperfusão química, que foi com o RTPA, que é o alteplase com tenecteplase, os resultados ainda não foram muito bem definidos, mas a gente vê que quando esse paciente é trombolizado na unidade pré-hospitalar, por exemplo, e levado para a hemodinâmica, uma boa parte desses pacientes tem resolução parcial ou até completa da trombose coronariana. Então, vale muito a pena, quando chega um paciente para a gente com uma doença coronariana, com delta T, dentro de 12 horas, e não tem contraindicação, ser submetido à reperfusão química. E a gente vai estudar isso aqui melhor quando chegar a aula de infarto agudo do miocárdio. A gente vai falar direitinho como que a gente usa os trombolíticos. Tá? Então, a aula, como prometido para vocês, de choque cardiogênico, ela é bem curtinha. Tá? O choque cardiogênico a gente tem que ter na cabeça que é uma falha da bomba cardíaca em que a sua origem principal é o quê? A doença coronariana. Então, todo paciente que chegar com insuficiência cardíaca descompensada, eu tenho que pesquisar infarto e arritmia no paciente. Tá? Isso aqui é a mensagem principal dessa aula. O resto é medicamento, depois a gente pode pegar com calma, estudar direitinho cada um e passar com um papelzinho para vocês já simularem já uma prescrição de cada medicamento que a gente conversou. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Nenhuma dúvida? Eu não sei para quando ainda está marcada a prova da gente, mas isso aqui com certeza é um tema que vai ser abordado. Então, pois bem, muito obrigado então pela paciência e atenção de vocês. Tá, e até a próxima aula. Eu vou só ler aqui parar aqui a gravação.